Capítulo 10, versículo 25. Glória a Deus. E aquele que for achando que Jesus Cristo se coloque de pé, não obedece a mim, mas sim ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Oh, glória. O Pai já está na casa. Glória. Amém? Aquele que está sentado em Jesus Cristo, se coloque de pé em Jesus Cristo. Oh, Amém? Está lendo? Louva a Deus pela vida do meu amigo Carlos, a qual nós conhecemos não desde agora, mas sim desde gurizinho, desde a creche, daquele tempo. Louva a Deus pela vida dele, em nome de Jesus Cristo. Vou estar lendo em Jesus Cristo. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admostrando uns aos outros, e também, e tanto mais, quando vedes que vai aproximando aquele dia. Assim, posso pedir ao irmão que volta ao vosso lugar e glorificando Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia está bem claro que naquele momento Paulo vai nos advertir dizendo que é necessário a nós estar sim congregando. O tema que já foi dado, o estado para ser salvo precisa pertencer a uma igreja. Nós vamos ver, como diz, o presbítero Edevaldo na pregação. Irmão, a Bíblia bem clara no momento que a Bíblia bem clara aquele povo a qual estava, naquele momento eu acredito eu estava sem ir para a igreja. Quem sabe a Bíblia bem clara aquele momento que o povo naquela época estava sem estar, é como feito de costume hoje em dia. Mas bem claro que naquele momento, muitas das vezes as pessoas pode até dizer para aquelas pessoas, não é necessário estar dentro da igreja, a qual é feita pela mão do homem, não é feita pela mão do homem, mas bem claro que dizer a igreja amada, que a Bíblia declara que nós somos considerados igreja também, mas a Bíblia declara que quando Jesus Cristo naquela época estava ali no templo ensinando a sinagoga, a Bíblia declara, igreja amada, que quando tem Gênesis Apocalipse vai dizer que é necessário sim a igreja estar dentro do templo cultuando ao Senhor. A Bíblia declara, igreja amada, que muitas pessoas hoje em dia que começam a converter os usos a paralela, a conversa, igreja. É como o dia de hoje em dia diz, que não é necessário estar dentro do templo a qual é feita pela mão do homem, é porque o homem já fez o templo, e é o templo que a Bíblia declara, que vai dizer que a Bíblia declara que é o templo a qual nós estamos hoje em dia, igreja. A Bíblia declara que naquele momento, igreja, muitas pessoas hoje em dia diz que não é necessário estar dentro da casa a qual é feita pelo mão do homem, mas sim estar com o Deus vivo está dentro de nós. E é bem verdade, não é necessário mais ser uma da igreja se não tiver, eu declaro, igreja amada. A Paulo nos advertir dizendo que é necessário congregar, porque a igreja, lembra de Atos 2, a qual estava preso naquele momento, a Bíblia declara que quando aquele povo estava reunido naquela congregação, a qual o povo estava clamando, a declara, igreja amada, que não estava lá fora, mas sim dentro do templo, a qual estava clamando, mas não estava nisso, sem congregação, não tem poder de Deus, sem congregar, não tem libertação. Como assim, pregador? Porque tem pessoas de igreja mal, irmão, que querem ter o poder de Deus dentro de casa. Tem pessoas de igreja que querem receber algo de Deus dentro dos seus lares. É impossível receber algo de Deus, a cura de libertação dentro de casa. Ah, mas nós escutamos o Bispo Bruno, peraí, você pode escutar Bispo Bruno, você pode ouvir de Macedo, você pode ouvir quem quiser, mas eu declaro, igreja, que é necessário é você congregar, para de ouvir tudo lá de fora, mas tem pessoas, como isso aqui a pressa, que a congregou ontem, peraí, eu não vou ir para a igreja. Olha aí. Como é isso? Lembra de Adão? Adão,
aquele momento de Gênesis Apocalipse, que é necessário congregar. Então, querido, é como se fosse o pastor daquela época. É bem claro que quando estava administrando aquelas pessoas, aqueles. Não tinha pessoa naquela época, mas sim tinha animais, tinha os anjos do Senhor naquele momento, e Adão naquele momento estava pregando para aquele povo. Adão naquele momento não estava sozinho, mas estava pregando a palavra de Deus, para que veja o quê? A Bíblia é claro que igreja amada, que quando Adão começou a pregar a palavra, Deus se fez presente, mas a pessoa que está fora diz que não é necessário congregar. Como é que não é possível congregar? Se já diz que Gênesis Apocalipse que é necessário congregar. Deixe quem quiser e fica ali de casa com a garrafinha de água, pensando que animação ele pode curar com a através da água. Deixe quem quiser pensar que a pedrinha de sal vai curar, vai libertar, vai salvar a sua família. Não é desse jeito. Mas irmão, você está pensando assim, dizendo que está querendo botar heresia, não, irmão. Porque a Bíblia é clara dizer que é necessário congregar sim. Lembra que quando a Bíblia é claro em Mateus capítulo 12, versículo 46, que Jesus naquele momento estava dentro de um templo, estava pregando a palavra de Deus para os seus discípulos, igreja amada. Naquele momento chega alguém, a tua mãe é de costume, e os seus irmãos, mas é claro que o próprio Jesus Cristo dá um sermão para aquele povo, acosta para Jesus Cristo dizendo: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. Jesus Cristo dá logo a volta por cima e diz: meus irmãos e minha mãe são esses que estão na casa, congregando junto comigo. Eu não penso você, igreja, que aqueles que estão lá fora é nosso irmão, não, porque aquele que não congrega conosco é considerado não como irmão, mas se para ser chamado de irmão, necessário estar dentro da congregação. Mas irmão, mas não foi sua igreja, eu sou evangélico, mas eu sou próprio culto. Peraí, a Bíblia é clara, não é eu que vou dizer isso. Mas aquele que falta culto não pode ser considerado não como irmão. É como se fosse um visitante. Me perdoa a expressão, mas desnecessária, igreja. Visitante todo mundo visita, visitante qualquer um quer vir para a igreja. Mas aquele que são irmão é esse que está ouvindo a palavra do Senhor. Será que aqui tem um crente que ouve a palavra do Senhor e é considerado filho de Deus? Igreja, lembra quando Jesus Cristo estava passando pela sinagoga, a qual estava o povo vendendo? A declara que no momento o povo estava congregando. A declara que aquele povo estava trazendo, querendo ovelhas, estava trazendo cabritos, e estava trazendo vários animais. E quando aquele povo estava começando a comercializar na casa do Senhor, a Bíblia declara que naquele momento Jesus Cristo, que é doeu, fica triste com aquela situação a qual estava se passando naquele momento, igreja. E logo após ele vai entrar naquele templo e vai dizer que é o dono tudo. A Bíblia declara que ele dá chicote em todo mundo. Para isso não é devido, Jesus para isso. Não é devido não? Vá na palavra, tu vê. Tu vai pensar que ele é certo. Igreja amada, naquele momento Jesus Cristo pega as coisas e vai derrubando com tudo. Vai pegar o chicote e bate. Peraí, mas quando a pastora bate nas pessoas, não é necessário meter aqui dentro. Mas se quer vender as coisas, vem de lá fora. Peraí, mas outra pessoa quer falar a cara do Senhor de qualquer coisa. Peraí, a cara de Deus não é de concordar no que vocês se tratamos. A cara de Deus não é cara de vendas. Quer comercializar? É lá fora. Da mesma forma que Deus, Jesus Cristo, Deus sermão aquele povo e chamou para aquele povo está reunido e deu um sermão a qual Jesus Cristo naquele momento estava naquela situação triste, porque a casa de Deus não é para vender, a casa de Deus não é comércio, a casa de Deus é para congregar, é para um ajudar o outro. Como é que posso estar com algo na casa do Senhor se eu estou comercializando? É como eu disse aqui, a Bíblia é clara que Atos 2 estava todo reunido em um só concordância. A Bíblia é clara naquele momento, igreja amada, que quando aquele povo estava reunido, logo veio o quê? O poder de Deus. Mas irmão, mas isso é desde a época há 16 mil anos atrás, é verdade. Peraí, o mesmo Deus de ontem, o meu Deus de hoje. A declara, igreja, que quando aquele povo estava reunido naquela mesma concordância, ele recebeu o poder de Deus. Como assim, pregador? Porque tem pessoas que querem receber a cura dentro de casa,
mas ele pode ir para a casa de vizinho que é crente, mas não vai receber o poder de Deus, mas não vem para a igreja, porque é necessário andar com Deus. Por que é necessário andar com Deus? Porque para quando um estiver fraco, o outro levantar. Mas igreja, porque um não pode andar sozinho? Porque se nós somos a igreja, é necessário estar concordando um com o outro. Como assim? Se eu estou fraco espiritual, é necessário vir para a congregação. Se eu estou fraco espiritual, nós temos que congregar sim. Aleluia. Porque aquele povo, igreja, ele não estava parado. Naquele momento ele foi para o templo orar ao Senhor. E logo após, a Bíblia é claro que muitos deles foram batizados. E toda a casa foi tomada pelo poder de Deus. Se quer poder de Deus, é necessário estar congregando. Mas irmão, eu posso receber poder de Deus em casa? Não pode. Eu posso receber poder em casa? Não pode. Eu posso receber libertação da família? Não pode. Mas irmão, eu sou o quê? Eu sou a igreja. Mas não pode. Porque a igreja vai bem claro que é necessário você estarmos congregando, reunidos. Porque a igreja, se eu e você não estiver reunido, não tem união, não tem amor, não tem compaixão. Como é que eu posso receber algo de Deus se não estamos concordando com o outro? É como nós fazemos aqui de costume de culto de oração às 18 horas. É de costume, muitas vezes, nós estamos aqui toda noite, toda tarde, orando ao Senhor. Como é que nós podemos receber algo de Deus se nós muitas vezes não queremos congregar? Mas irmão, é como a Bíblia diz bem claro, é como o presbítero levou, pregou aqui uma semana. Pega o machado, arranca a ponta do seu dedo, ou melhor, arranca o braço todo, para você ver a dor que é. É uma coisa, é com Cristo. A Bíblia declara que Deus é a cabeça da igreja. E nós somos o quê? O membro. O corpo, a cabeça não pode andar seu corpo. E nós podemos andar sem Cristo? Será que nós podemos andar sem Cristo? É impossível. Será que é necessário eu pregar com o pé? É impossível. Como é que eu posso pregar se eu não tiver só na cara da mão? É uma coisa é Cristo, é uma coisa somos nós. Se eu você não tiver congregação, como é que nós vamos ser igreja? Como é que nós podemos ser assim? Se muitas vezes vocês não estão congregando a casa do Senhor. É como os irmãos evangelizaram, né, um tal rapaz lá do bairro, dizendo que não é necessário estar na igreja porque ele já foi crente. Não é necessário estar na igreja porque ele já é igreja. Espera aí. Como assim? Não é necessário estar na igreja? Ah, porque eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não me prostituo, eu ajudo as pessoas. Espera aí. Você pode ajudar até o Papa. Você pode ajudar qualquer pessoa. Mas se você não congregar, não estar juntamente com seus irmãos, não é igreja. Sinto muito dizer isso aqui. Mas a igreja somos nós, sim, mas não somos nós. Mas a Bíblia declara que vai estar reunido, não é separado. Mas outra pessoa que quer ficar dentro de casa, ouvindo Ed Macedo, Bispo Bruno, mas eu já ouço um louvor da parte de Deus. Qual som da parte de Deus? Porque nós vemos aí, igreja amada, que muitas pessoas hoje em dia querem ouvir paralelo lá fora, como eu já fui uma vez, querendo ouvir os sussurros dizendo que Cristo já voltou. E logo após, quando eu vi essa palavra, sabe o que eu ia fazer? Eu ia sair do ministério. Que quando eu ia sair, e a pastora me chamou a atenção dizendo: filho meu, filho, vou te mostrar que é necessário você ler a palavra. Porque uma pessoa que lê a palavra não internaliza a mente, não tem a curiosidade de pesquisar com o seu pastor, ou falar com a sua pastora, com a sua liderança, dizendo por que é necessário estar congregando. Porque não é necessário não estar de casa ouvindo louvor. Lembra da Covid? Agora foi 19. Muitas pessoas viveram naquela época, na Covid-19, ficaram em seus lares. Aproveitou o pezinho de lá fora, né? Para ficar dentro de casa pregando. Mas a igreja, pastor, da Luciliana parou por aí. A banda da igreja parou com o decreto do diabo. Mas a igreja, pastora perseverou. Porque a igreja estava reunida. É um só propósito. Estava reunida. É um só propósito. Por mais de pessoas que estava descendo o decreto. Mas a igreja não parou por aí. Quando uma pessoa está se levantando, igreja amada, a igreja
carreira apostólica também estava subindo mais um degrau. Quando mais pessoas estavam levantando, querendo fazer algo na igreja, a igreja estava reunida. Se o povo ouvisse lá fora, fecha as portas, pode fechar, está vendo que está na Covid e não pode estar fazendo barulho. Muitas igrejas hoje em dia, naquela época, fechou. Quanto mais o diabo se levantava, a igreja apostólica CBA estava avançando. Como assim, mensageiro? Porque quanto mais o diabo se levanta, é aí que nós temos que saber, reunido na sua concordância. É que quanto mais o diabo está querendo parar com a fé, é aí que nós temos que se levantar dizendo: hoje no diabo, porque aqui tem povo, assim como o Senhor fez em nós, vai derramar sobre a casa o poder de Deus. Como é que eu posso receber o poder de Deus em casa? Não pode. Aí muitas pessoas aqui naquelas épocas, as pessoas das outras congregações ficaram em casa e o que disseram lá que recebeu? Peraí, recebeu a Covid. Aí eu queria ver ele Macedo, ele para botar assim, ó. Eu vou orar por você, botar mais pra cá, eu vou orar. Bispo Bruno não pegou a mão dele e disse: eu vou orar, ele vai orar. Cadê Bispo Bruno naquela época? Para mandar a Covid embora. Cadê Edir Macedo? Cadê o povo da congregação dizendo: não, esse decreto é para nos paralisar. Jesus Cristo não parou por decreto nenhum. E por que muitas igrejas parou? Porque queria quebrar os pezinhos para desviar do caminho do Senhor. Hoje em dia muitas pessoas estão ouvindo para conversa paralela para poder se desviar da igreja. Não tem nem costume de ouvir paralela, mas se tiver uma velocidade, venha buscar a sua pergunta para ter uma resposta. Porque para ser salvo, eu preciso ir à igreja. Porque sem salvação é impossível. Sem congregar é impossível ver a Deus. Sem fé é impossível agradar os olhos de Deus. Mas igreja, somos nós para ir, pois ser chamado de igreja. Sim, daquela vida em mim você, mas nessa igreja, você está todo dia congregando. Mas igreja todo dia é chato. Eu posso curtir um pouquinho a praia, tomar um bronzeador? Pode. Eu não posso curtir aniversário? Pode. Eu não posso curtir com minha família que chegou de viagem? Pode. Mas você não pode deixar naquele dia. O que você não pode fazer naquele dia? Subir. Como é que pode se chamar de igreja se não está congregando com os irmãos? Como é que pode estar chamado de igreja? Porque quando está no meio da comunhão, volta. Peraí, os irmãos que são do seu sangue é mais importante do que de quem está na casa orando por você todos os dias. Quem está dentro de casa foi chamado de irmão, como Deus de Jesus Cristo, chamou aquele povo e deu um sermão. Irmãos são aquele que congrega junto comigo, não é aquele lá de fora. Você irmão, mas meu primo chegou hoje, tem que matar a saudade. Minha prima chegou hoje, vou ter que matar a saudade. Pode matar a saudade que for. O que eu quero é matar a minha saudade com meus irmãos da igreja. O que eu tenho que fazer é matar a saudade. Para dizer para ele: primo, foi bom te ver, mas chega o teu horário marcado, não é com vocês, é comigo com a igreja, mas sim com meus irmãos. Mas tem pessoas que quando vê o aniversário, vem para quem te quer, aniversário. O povo não vai te salvar, a festinha não vai te salvar, o teu primo não vai te salvar, o teu pai e tua mãe vai te salvar. Mas aniversário, para ser salvo, tem que estar dentro da congregação. Tem que servir ao Senhor. Mas um dia só não vai matar ninguém, né? Faltar. Pode faltar quanto dia você quiser. Pode buscar a balada. Pode ir para o trabalho que for. Pode o que você quiser. Mas para ser salvo tem que estar dentro da congregação. Como é que eu posso estar dentro da congregação e faltando 3 dias? Perdoa pela não é direta, mas é um momento de conserto. Como é que eu posso ser chamado de igreja se meus direitos são mais importantes do que sentir a dor do próximo? É como diz, né? Se você tiver uma ferida no corpo, nós começamos a buscar a carne, já está o quê?
começa a ficar. Começa a ficar com eles, tipo, vibrando. Começa a tipo. Começa a ficar sentindo uma fumigagem na mão. É uma coisa, eu e vocês estamos sem ir para a igreja. É uma coisa, eu e vocês estamos sem estar na igreja. Começa a ficar hoje doente. E amanhã começa a ficar o quê? Hoje no fogo. Aí pode voltar hoje, amanhã, vai da onde? Desviado. Me perdoe pela palavra, mas é assim geralmente hoje em dia. As pessoas hoje em dia não querem mais ouvir a palavra. Hoje as pessoas não querem ouvir a palavra de conserto. Hoje em dia as pessoas não querem ouvir a palavra. Doer na alma, é para doer mesmo. Igreja, se você quer ser chamado de filho, tem que congregar. Porque Jesus Cristo, lembra de Marta e Maria naquele momento? Estavam dentro de casa, na casa de Lázaro. E estava o quê? Jesus Cristo não foi só para se alimentar a sua carne, mas foi estar congregando com Maria. Agora é claro que naquele momento Maria deu o seu melhor. E Madalena estava onde? Na cozinha. É costume omitir as pessoas. Em vez de estar congregando, prefere ficar em seus lares. Mas eu adoro Deus todo dia. É como é que daquele louvor, né? Esse adorador já amanhece adorando. Que adorando de nada, rapaz! Que adorando de nada! Eu quero você adorar junto com o seu irmão. Porque Deus diz a Bíblia claro dizer: congregai-vos. Porque se a de Gênesis já começa congregando, e porque outras vezes vocês estão faltando culto. Eu lembro quando eu comecei um relacionamento, eu voltava muito. Eu voltava. Foi até que eu chamava a atenção. Tu pensa que eu saí gostoso daqui? Foi? Não saí não. Eu saí de culto. Dói mais cura, como diz o pregador, né? Jonathan Carlos. Dói mais cura, dói na minha alma. E por que não pode doer de você quando o pregador está aqui pregando? Eu vou cicatrizar rapidinho. É melhor. Eu vou futucar a ferida para ficar não cicatrizando, mas para doer. Porque se somos chamados de igreja, eu não vou não, porque meu trabalho é mais importante. Arranque o dedo e para ver se o trabalho é mais importante. Aí eu digo assim, é como diz, vamos ver claro que naquele momento que Atos 2, lembra de Paulo e Silas? Então, Atos capítulo 16, versículo 25, vai dizer que a Bíblia declara naquele momento que Paulo e Silas estavam dentro da prisão, a qual não foi colocada só pelo homem, mas sim foi pelo próprio Criador. Jesus Cristo permitiu para que ele pudesse estar naquela prisão, igreja. Daí, a como estava discutindo outro nesse próximo, falando com ela, que naquele momento que Paulo e Silas, naquela prisão, se fosse colocado, separado, não ia ter libertação. Agora é claro, igreja, que Paulo e Silas estavam o quê? Reunidos. É como diz, né? Onde tiver dois ou mais, clamando por meu nome, eu me farei presente. Peraí, Deus estava aqui no se fazendo presente aqui no lugar, como Paulo e Silas estavam orando e cantando ao Senhor? Estava. Mas eu posso orar sozinho? Pode. Eu posso cantar sozinho? Pode. Mas é necessário estar o quê? Congregando. Eu não vou impedir de você estar em seus lares, porque a Bíblia claro dizer congregai-vos. É como que aqui Paulo naquele momento estava congregando ali entre eles dois. Peraí, mas se Paulo naquele momento se tivesse separadamente, vamos supor, Paulo estivesse no primeiro degrau embaixo e Silas estivesse em cima, como é que ia estar reunido? É impossível o poder de Deus trabalhar quando nós estamos separados de quem nós temos que estar reunido. Porque Deus trabalha em quê? Não é separadamente, mas sim reunido. Porque vai de estudo, né? Reunido significa de reunião. Se reunião, não tem como agradar a Deus. Se não agradar a Deus, não tem poder de Deus. É como aquele povo em Atos 8 estava dizendo: é necessário, vamos orar pela vida de Paulo, a qual estava na prisão. Peraí, que quando o povo estava reunido, igreja amada,
Aquele povo não recebeu por lei Deus. E mas assim, quem pode, eu posso receber algo dentro de casa? Não pode receber. Eu posso ser batizado dentro de casa? Não pode ser batizado se não tiver como ser estando dentro da congregação. Por quê? Pregador, você está falando isso? Porque se eu tiver a mão, pegando a mão do meu irmão, a unção que é passada, e assim sucessivamente, como é que eu posso estar dentro de casa se eu não estou congregando junto com os irmãos? Aí eu posso estar dentro de casa pregando, louvando o Senhor, pregar para quem? Louvar para quem? A pregação entre os irmãos é como nós estamos fazendo aqui. É necessário estarmos pregando, Senhor. É necessário estar levando a palavra. Porque a igreja sozinho, como ele fica doente, o irmão vai visitar. O irmão visita. Quando está em seus lares, nós visitamos aquele que está doente. Nós levamos a palavra para se fortalecer. Como é que pode se fortalecer se nós estamos faltando o culto? Como é que podemos se fortalecer se vocês não estamos dando a língua para a congregação? Como é que podemos receber a de Deus se vocês não estamos congregando? É como isso aqui, eu faltava muito o culto. E que eu tinha o desejo de ser batizado. Mas nós não temos que dever, ainda tem o desejo. Mas depois é necessário ter o quê? Reunido. E aquele povo não estava à toa, igreja. Aquele povo não estava reunido, mas no poder de Deus. Mas tem muitos hoje em dia, muitos pastores hoje em dia, que quando vê a ovelha faltando, não chama atenção. É necessário estar o quê? Na congregação. Para receber algo de Deus, tem que estar na congregação. Por que muitas vezes as pessoas hoje em dia não recebem algo de Deus? Porque estão em seus lares. Preferem ficar com as pessoas dentro de casa do que adorar a Deus. Peraí, a Bíblia fala que fiel, vocês somos o único crente na igreja. Meus irmãos, é como o próprio Jesus Cristo citou, que meus irmãos são esses que estão aqui, não é lá de fora. Ah, mas todos somos os irmãos, sim, somos irmãos. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, me perdoe para aqueles que não são crentes, mas aqueles que estão em Cristo Jesus Cristo, que nós consideramos como os irmãos. E para aqueles que não são, sinto muito dizer, mas não são chamados de irmãos. Não são considerados de irmão, porque verdadeiramente eu também claro dizer que nós somos irmãos de Cristo, somos irmãos a qual pregamos juntos. Como é que eu e você podemos dizer que nós somos irmãos se você não está indo para a congregação? Como é que eu posso dizer isso? Porque é impossível agradar a Deus se você não está em comunhão. É impossível você estar orando se você não está em comunhão. Como é que eu posso estar em comunhão se você não estamos festejando com o irmão? É como diz a palavra, é chorar com o que chora e se alegrar com quem se alegra. Como é que eu posso chorar com o irmão Evaldo se eu não estou sentindo a dor dele? É a mesma coisa dizer, arranque teu braço para ver se você não vê sozinho. Arranque tua perna para ver se a perna para que você, o teu corpo, vai andar sozinho. Arranque os teus olhos para ver se você vai enxergar o que há na tua frente. O que é com isso, pregador? Por que, igreja? Sem os membros do corpo, nós não podemos fazer nada. É uma coisa, porque se Jesus Cristo é a cabeça, como é que nós que não somos considerados como corpo, não podemos se movimentar se nós não estamos andando com a cabeça de Cristo? Como é que nós podemos fazer isso se você muitas das vezes não estamos congregando? É impossível eu e você ser chamado de igreja. É como a mensageira Letícia pregou aqui, que muitas pessoas hoje em dia são chamadas de igreja, mas não está congregando. Tem muita gente que quer ser, que até crente é, mas quando o pastor fala assim, hoje Mateus está na panela e está reunido aquele povo, eu prefiro ficar dentro de casa com a minha família. Eu prefiro abater o batismo. É um privilégio para mim ver aqueles que estão novo convertido, morrer para o mundo, viver para Cristo. Domingo, né? Dia de lazer, trabalho a semana toda. Eu não vou nada para aquele batismo. A Bíblia diz o quê? Andar junto, não é separadamente. Mas o dia de lazer é mais importante para a minha família.
Pronto, pode ficar com a sua família, mas eu vou fazer minha parte, comunhão. Se tem que não tiver comunhão, não é possível Jesus Cristo trabalhar. É por isso que é necessário estar o quê? Reunido. Como é que podemos estar reunidos se nós não estamos na reunião? Como é que nós podemos estar dizendo que nós somos unidos se nós não estamos participando do Cordeiro de Deus? Lembra que naquele momento Jesus Cristo, na Santa Ceia, mas irmão, naquele momento tinha pessoas ali, tinha discípulos que a qual ia atrás de Jesus Cristo, tinha. Mas Jesus Cristo expulsou eles? Não. É de costume hoje em dia a pessoa está na igreja e aí ouvimos o tudo lá fora. Aí como dia, perdeu pela expressão, vou meter o pé. Eu prefiro ouvir o povo lá de fora dizendo que não é para congregar. Peraí, mas naquele momento o povo estava reunido com Jesus Cristo na ceia, e porque muitos irmãos hoje em dia como fica bicudo, que não quer estar sendo unido, tomando a Santa Ceia. Mas irmão, eu não posso, peraí, nem direta. Mas é necessário estar o quê? Reunido. Necessário, igreja amada, estar reunidos. Como é que podemos chamar de congregação se nós não estamos reunidos? Congregar não é dizer que vai todo mundo se unir. Já sentiu a dor do outro? Já sentiu a ferida do outro? Porque irmão sente a dor do outro. É como a palavra dizer e dizer bem claro. É necessário você sentir a dor do outro. Sentir, abraçar, dar uma palavra de conforto. Mas tem muitos irmãos que não quer sentir a dor, não quer sentir assim, compartilhar a ferida, não quer deixar de ajudar o irmão, porque como é que se considera que irmãos estão sendo estômago toda uma das vezes, fazendo os irmãos ficar mais tristes, não vendo eles morrer para o mundo e viver para Cristo. Igreja, é necessário sim, para ser salvo, estar juntamente com nossos irmãos. Foi isso que Jesus Cristo naquele momento pegou as coisas naquele momento e jogou para cima. Mas Deus naquele momento, Jesus Cristo naquele momento foi ignorante. Ignorante é você, para quando não estamos congregando juntamente com os irmãos. E que nós estamos lá com você, quando nós estamos lá fora curtindo, deixamos de curtir com os irmãos para curtir lá fora com o diabo. Mas irmão, eu curtir com minha família é diabo. Porque não está em Cristo Jesus. Não está em Cristo Jesus, a palavra, mas aqui está necessário dizer, irmãos, nós aqui, que estão aqui sentados ouvindo a palavra de Deus. Para ser salvo, é necessário estar congregando. É necessário estar juntamente com os irmãos, sentindo a dor um do outro, chorando com o que chora e se alegrando com o que se alegra. Peço, irmão, que se levante e coloque a mão no coração de Jesus Cristo.